pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, reagiu à publicação do site Metrópolis, que aponta a suposta relação entre o seu escritório de advocacia e uma empresa ligada ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Conforme a reportagem confirmada pelo próprio senador, o escritório emitiu 3 notas fiscais que somam R$ 1,5 milhão para 2 empresas ligadas à estrutura empresarial investigada no caso do Banco Master. 2 delas, no valor de 500 mil cada, foram emitidas para a Copenhagen Consultoria e canceladas no mesmo dia. A terceira, no mesmo valor, foi emitida para a Contábil Correia e não foi cancelada. As 2 empresas têm ligação com o contador Rogério Lourenço Novo, que aparece como diretor da Copenhagen e único sócio da Contábil Correia. A Copenhagen é apontada como uma empresa de fachada, que teria recebido 58 milhões de reais do empresário Daniel Vorcaro e faz parte da investigação sobre a suposta ocultação de patrimônio no caso Master. Em um vídeo nas redes sociais, Flávio afirmou que foi contratado pela Contábil Correia para prestar assessoria jurídica e que chegou a ser consultado sobre um possível serviço para Copenhagen, mas a contratação não foi concluída, motivo pelo qual as notas foram canceladas. O senador também disse que nunca teve conhecimento de qualquer vínculo entre as empresas e o Banco Master e negou qualquer irregularidade. Temos a imagem? Bom, hoje o Metrópolis faz uma matéria criminosa querendo marginalizar a advocacia. Eu fiz um trabalho para uma empresa, fui contratado para isso, prestei serviços advocatícios, tudo certo, relação completamente legal e privada. E em outra oportunidade, eu não aceitei trabalhar para esta empresa chamada Copenhagen, que supostamente é usada por Vorcaro, foi usada por Vorcaro para fazer pagamentos para algumas pessoas. Não foi o meu caso. Eu estou tendo que explicar por que eu não recebi o dinheiro desta empresa, porque eu não quis trabalhar como advogado para elas. Cancelei 2 notas fiscais. O senador também alegou que os seus dados fiscais teriam sido obtidos e repassados à imprensa ilegalmente por algum órgão público. No entanto, até o momento, não há confirmação de que tenha ocorrido quebra de sigilo sem autorização judicial. As notas fiscais que foram canceladas do meu escritório, portanto, não movimentou nada, não teve prestação de serviço, não teve absolutamente nada de errado. Ninguém tinha, apenas o meu escritório. Eu não sou investigado em nada, ou seja, algum órgão governamental, não vou falar qual que eu suspeito, mas algum órgão governamental pega isso criminosamente, quebrando o meu sigilo, sem nenhuma espécie de investigação formal, sem autorização judicial, sem nada, gente, não tem nada, e vaza isso para a imprensa. E acusou o Metrópolis de omitir a sua defesa e de o próprio site de notícias ter emitido ao menos 6 notas fiscais para uma das empresas, a Copenhagen, totalizando R$ 1,2 milhão. As notas fiscais que foram canceladas do meu escritório, portanto, não movimentou nada, não teve prestação de serviço, não teve absolutamente nada de errado. Ninguém tinha, apenas o meu escritório. Eu não sou investigado em nada, ou seja, algum órgão governamental, não vou falar qual que eu suspeito, mas algum órgão governamental pega isso criminosamente, quebrando o meu sigilo, sem nenhuma espécie de investigação formal, sem autorização judicial, sem nada, gente, não tem nada, e vaza isso para a imprensa. Marcelo Suano, Flávio Bolsonaro chamou essa reportagem do Metrópolis de matéria criminosa. Bom, sem ter nenhuma pretensão de passar a mão na cabeça de quem quer que seja, há alguns dados que precisam ser trazidos à tona. O primeiro deles, se não tem nem a investigação ainda sendo efetuada, significa o quê? Tudo que está sendo feito é inadequado, no mínimo, para não dizer ilegal. Esse é o primeiro ponto. Com relação ao vazamento, a qual o senador Flávio Bolsonaro se refere, é muito curioso que quando você observa as chiadeiras que os candidatos, os políticos, as lideranças de esquerda fazem, quando ocorrem vazamentos, normalmente são atendidos e começam a perseguir não o fato, ou melhor, tentar identificar não o fato, mas a perseguir aqueles que fizeram a investigação.
o vazamento. Por que isso não está sendo aplicado ou pode ser aplicado neste momento? Afinal de contas, não se trata de coisa da mesma natureza, mas coisas que têm o formato, a forma semelhante, parecida. Isso tem. Aí nós temos outros pontos que devem ser trazidos à tona. Ora, nós temos uma rede, um jornal, um meio de imprensa que tem, inclusive, indicações de que aquele indivíduo, o tal do Vorcaro, fez determinados depósitos. Ora, tudo isso não é levado em consideração. E, no entanto, fazem este vazamento ou esta notícia com o intuito claro de buscar pontos, elementos para que ele possa ser prejudicado na sua campanha ou ser cassado, ou não ser viabilizada a sua campanha, seja por razões legais que mais nulas, legais no sentido de jurídico, mas nulas porque não tem fundamento. Seja porque ocorrerá o esvaziamento da sua campanha. Aí é que está a grande questão de uma fraude num processo eleitoral ao qual nós sempre referimos. A fraude não significa a questão de urna, questão de tecnológica, nada disso não. A fraude se dá quando você adota procedimentos para esvaziar deliberadamente a campanha de um, mas não a de outro. Você faz isso para tomar partido, para interferir no processo eleitoral e nas eleições que ocorrerão em outubro. Essa que é a lógica. Nesse sentido, quando você observa o que o Flávio Bolsonaro está falando, procede. Agora, isso não significa que, se porventura tiver uma coisa ilegal, que ele deva ser ignorado. Não é disso que se trata. Primeiro tem que ter investigação para ocorrer o que está ocorrendo agora. Não tem investigação nenhuma, não tem instauração de nada. E mais um detalhe. Os valores que estão sendo apresentados não batem. Eu vi em jornais falando que corresponde a R$1,5 milhão, outros falam que corresponde a R$1,2 milhão, outros falam que corresponde a R$500 mil, que eu falo que ele afirmou aí que 2 notas foram canceladas. Se as 2 notas foram canceladas, então o montante é de R$500 mil, não é de R$1,5 milhão. Então o que vale, afinal de contas, nessa notícia? R$1,2 milhão, R$1,5 milhão ou R$500 mil? Além do que, convenhamos, eu acho que é racional um escritório de advocacia prestar um serviço por até R$500 mil, por até R$1,2 milhão. Me assusta algo que vem acima de 100 milhões. Isso, sim, é problemático. Berenice Leite, bom dia, seja muito bem-vinda, muito bom tê-la conosco mais uma vez nesta manhã, em linha com o que o Suano acaba de falar. Coincidência ou não, Flávio Bolsonaro e Lula tem um empate técnico nesse momento no segundo turno, segundo uma pesquisa que foi divulgada ontem. Aliás, no primeiro turno, por exemplo, o senador está numericamente à frente do presidente, segundo o levantamento da GERP. E coincidência ou não, como nós dissemos, ontem, quando saiu essa pesquisa, também veio à tona essa reportagem. Pois é, Daniel, bom dia primeiramente para você, para todos que nos assistem. Começou, né, a campanha eleitoral, nós estamos em ano de eleição, vocês devem se recordar, em 2022 foi desse mesmo formato, né, vocês devem se lembrar, inclusive, de vários veículos de comunicação, quase uma unanimidade, aquela notícia dos 51 imóveis pagos com dinheiro em espécie de Jair Bolsonaro. E depois, já lá em setembro, né, quase chegando no dia da eleição, o Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal pediu que esse conteúdo fosse retirado e o arquivamento também do processo para investigar uma falácia que, por praticamente todo o período de campanha, tentou aí assassinar a reputação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Também não estou aqui para passar pano para ninguém, mas como jornalista eu preciso me atentar aos fatos e expor a vocês também que estão nos assistindo. O professor Suano trouxe muito bem essa questão dos valores. R$500 mil foram faturados de fato nessa nota fiscal. As outras 2 notas emitidas 3 dias antes, perdão, gente, mexeu aqui, 3 dias antes, o que aconteceu? Essas notas foram emitidas e canceladas porque estavam no nome de Copenhague. Me parece que o Fernando Novo, ele é dono dessas 2 empresas, ele está ali à frente dessas 2 empresas, tanto a Copenhague quanto a Contábil, né? Essa Contábil parece que presta serviço para mais de 200 clientes, e um desses clientes contratou o serviço do escritório de Flávio Bolsonaro. Até aí, então, tudo ok,
né? A nota foi emitida, mas o problema seria, segundo Metrópolis, que Daniel Vorcaro era sócio do Copenhagen. E aí a gente começa a puxar. Daniel, as conversas de bastidores, já vou direto ao ponto, é que a equipe da campanha de Flávio Bolsonaro teria um áudio comprometedor do filho do presidente Lula com Roberta Luxinger. E que esse áudio deveria ser exposto a público agora no mês de agosto. Me parece que essa informação vazou, né? E o candidato da situação, digamos assim, quem faz ali a campanha do presidente Lula, obteve conhecimento disso e, coincidentemente, vem uma espécie de contra-ataque, né, já antecipando ali essa notícia via site Metrópolis, dando conta de que o senador Flávio Bolsonaro emitiu essa nota e teria feito aí serviços advocatícios para a empresa vinculada a Daniel Vorcaro. Esse também é um ponto que deve ser destacado aqui. E, por fim, e não menos importante, a gente tem que destacar também quem é o site Metrópolis, que recebeu, a gente já até repercutiu aqui, os 27 milhões e mais alguns quebrados, né? Em relação a, segundo Luiz Estevão, dono do site Metrópolis, que já respondeu, né? Ele comprou ali os direitos para transmitir a Série D do Campeonato Brasileiro. Uma Série D que talvez muita gente não acompanhe, mas ficou valorizado em 27 milhões de reais. Então, esses são alguns pontos que a gente precisa levar em consideração e, claro, nossa audiência tire as suas conclusões. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.